E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Experiências infernais de um estágio. É uma moça que nos conta. Boa noite, bom dia, né? Anne Assombrados, como vocês estão? Espero que bem. Eu sou uma mocinha e pode me chamar de fulana. Eu sou de Recife, e já mandei um relato para você. Ah, tá. Obrigada por ler. Eu e minha mãe rimos muito da sua forma de contar. Ela te acha uma fofa. Muito obrigada. Enfim, espero que gostem. Todos os nomes estarão trocados. Muito bem. Bem, antes vou explicar algumas coisas sobre mim. Eu sempre fui muito independente, aprendi a me virar cedo, sempre fui organizada e tinha e ainda tenho uma paixão por administração. No ensino médio, exatamente ao 2º grau, eu conheci um estágio de administração em uma antiga companhia governamental famosa em Pernambuco, mas agora está obsoleta. Cara, foi a maior felicidade para mim, pois eu ia poder aprender sobre a profissão e também iria ter o dinheirinho do cinema e casquinhas do McDonald's, né? À primeira vista, eu fiquei impressionada com o tamanho do lugar. Era como se fosse uma fileira com 5 prédios, um ao lado do outro, ligados por corredores longos e fechados. Não tinha janelas. A ventilação e a iluminação eram por meio de buracos, formando um mosaico, tipo cobogós, o que deixava os corredores meio escuros e assustadores. A minha sala ficava no 1º prédio, da esquerda para a direita, no 4º andar. Saindo do elevador, a primeira sala à esquerda. Comecei em fevereiro e fui locada no setor de administração de funcionários e estagiários. Eram 3 chefes e 3 funcionários os quais eu iria auxiliar. Fui treinada por uma menina chamada... Os nomes estão trocados. Fui treinada por uma menina chamada Catarina. Ela era estagiária e seu contrato estava acabando. Consequentemente, eu ficaria em seu lugar. Ela me mostrou alguns trabalhos no computador e me explicou que o setor também recebia cartas do governo que deveríamos distribuir nos andares conforme o indicado no endereço. Peraí, gente, fique quietinho o celular. Vamos lá, quietinho. Não perturbe, por favor. Bom, então foi aí que ela começou a me contar algumas coisas que presenciou. Ela me mostrou alguns trabalhos no computador e me explicou que o setor também recebia cartas do governo que deveríamos distribuir nos andares conforme o indicado no endereço. Isso aí, foi aí que ela começou a me contar algumas coisas que presenciou no seu tempo estagiando. Catarina disse que um dia estava no setor e chegou várias cartas, conforme o costume. Aí ela as protocolou e separou por andar e pôs em um carrinho que tinha no setor. Era como se fosse uma caixa comprida com tampa. Era como se fosse uma caixa comprida com tampa, rodas e uma alça de aço para puxar. Ela organizou tudo e tampou. Entrou no elevador e decidiu começar de cima para baixo, ou seja, do 9º andar para o 1º. Ela estava sozinha no elevador e apertou somente o 9º andar. Porém, o elevador parou no 6º e não tinha ninguém esperando o elevador. Ela não entendeu muito bem, mas sei lá, poderia ser alguém que tivesse apertado e de repente pegou outro elevador. Ela apertou para fechar a porta e quando olhou para o lado, tinha uma senhora, aparentando ter uns 50 e poucos anos, com uma roupa branca, cabelos castanhos, tipo Chanel e salto branco. Estava segurando uma pasta. Catarina se assustou, porém não saiu do elevador. Deu um boa tarde e perguntou para qual andar aquela senhora gostaria de ir. Ela não respondeu e continuou olhando para frente. Catarina voltou o olhar para o visor do elevador quando finalmente chegou no 9º andar. Aí ela saiu o mais rápido que pôde e quando olhou para trás,
A senhora estava com uma aparência mais velha e toda suja, sorrindo para ela. Ela correu e entrou logo no seu destino. Ana, eu fiquei chocada com essa história, mas sabe, achei muito estranho e com o tempo esqueci. Sei lá. Terminou o seu contrato e eu assumi as atividades que ela desempenhava. E com o passar dos dias, notei que os corredores estavam sempre vazios. Era bizarro, Ana. Parecia um lugar abandonado. A distância entre uma sala e outra era muito grande, questão de uns 45 metros. Então não víamos muitas pessoas de outras salas. Um certo dia eu precisei ir ao primeiro andar, onde se localizava o arquivo central. Os 2 elevadores estavam quebrados e precisei ir de escada. Desci devagar, pois as escadas também eram fechadas e as luzes eram bem fracas e amareladas. Horrível! Estava descendo quando ouvi alguém descendo atrás de mim. Parei e me virei, mas não vi ninguém. Continuei descendo e ouvi novamente os passos. Parei, olhei, nada. Continuei descendo, quando ouvi como se alguém descesse correndo na minha direção. Aí, Ana, eu corri, mas as luzes que eram amareladas escureceram, como se a energia tivesse falhado, me deixando em um total escuro. Meu Deus, eu não sabia se eu corria ou se eu já entregava minha alma a Deus ali. Respirei, desci bem devagar, eu não enxergava um palmo à minha frente. Quando finalmente cheguei no primeiro andar, olhei para trás e as luzes voltaram como num passe de mágica. Esse foi o começo do que eu vivi naquele lugar. Outro dia, a minha chefe número 1 me pediu para levar uma encomenda ao andar dos advogados, que era o 8º andar. Eu peguei a encomenda e segui para o elevador. Apertei o subir e esperei o elevador chegar. Enquanto isso, coloquei os fones de ouvido, estava escolhendo uma música no celular, quando de repente olhei para o corredor, que vinha adjacente aos elevadores, e vi como se fosse alguém na metade do corredor, andando de um lado para o outro. Como eu falei acima, os corredores não têm muita iluminação, só cobogós que permitiam que a luz entrasse por eles. Eu apertei os olhos e dei 2 passos para frente para tentar ver melhor e vi que era um rapaz. Estava de camisa branca e calça jeans, justamente com um sapato, estava de camisa branca, calça jeans, juntamente com um sapato casual branco. Ele parecia aflito e andava sem parar de um lado para o outro. E eu pensei ser alguém perdido, procurando a saída, né? E gritei: "Senhor, precisa de ajuda?" Ele simplesmente me ignorou e continuou naquele repetitivo movimento. Decidi gritar outra vez e falei: "Ei, senhor, tá perdido? Os elevadores ficam aqui." Ele parou, deu as costas para mim e seguiu o resto do corredor à frente dele e sumiu na escuridão. Foi aí que no meu fone eu escutei uma voz masculina me dizendo, gritando: "Ajuda, eu morri!" Ana do céu, voltei correndo para a sala, eu não conseguia falar. A minha chefe número 1 me segurou e perguntou o que houve, me deu água e eu consegui falar e contei o que aconteceu. Ela olhou para um rapaz que trabalhava no setor e me disse que esse rapaz que eu tinha visto, ele tinha se suicidado no ano passado. Ele era funcionário de lá e estava passando por um momento difícil na vida. Desde então, ele fica aparecendo de vez em quando. Meu Deus, olha, Ana, eu não sou medrosa. Eu já passei por algumas coisas, mas algo tão visual, tão audível, nossa, eu fiquei assustada. Outro dia era uma sexta-feira e todas as chefes tinham ido embora bem cedo, juntamente com 2 funcionários, sobrando apenas eu e um funcionário que vou chamar aqui de Carlos. Carlos não sabia fazer nada, ele só ganhava para esquentar a cadeira, sabe? Me desculpe, mas é a verdade. Eu estava trabalhando em um dos computadores e ele sentado em um sofazinho que dava de frente para a mesa antes da minha, assistindo novelas da tarde.
Ao lado desse sofá tinha uma estante metálica cheia de papéis com pesos em formato de cubo, para os papéis não voarem. De repente, eu não ouvi mais o barulho do celular do Carlos. E aí eu falei, já vai, Carlos? Se você for, eu vou também. Sozinha aqui eu não vou ficar. E eu não ouvi resposta. Quando levantei a cabeça e olhei para o Carlos, ele estava paralisado olhando para a estante. E eu falei, o que foi, Carlos? Daí ele apontou para o chão. Levantei e fui olhar à frente da mesa antes da minha. E pasme, Ana. Todos os pesos de papel estavam empilhados corretamente em cima um do outro e os papéis todos espalhados no chão. Mas como? Eu olhei para o Carlos e disse que não tinha graça, que não fizesse aquilo mais, porque misturou tudo. Mas ele disse que não tinha sido ele, que ele nem se levantou do sofá. E pensando bem, ele ainda estava na mesma posição de antes. Fechamos tudo e fomos embora. Era raro um dia sem nenhum acontecimento, mas só que o dia que mais me marcou foi o que eu vou relatar agora. Já tinha 1 ano e 7 meses de estágio quando o 8º andar dos advogados tinha sido fechado por conta de um curto em um fio que gerou um pequeno incêndio. Não queimou quase nada, apenas alguns papéis. Daí os advogados foram relocados para o 6º andar, onde teriam que dividir o espaço com o financeiro. Nesse dia, fui trabalhar, porém estava tendo uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer, sabe? Como se tivesse prestes a acontecer alguma coisa. Quando cheguei ao setor, o assunto foi esse pequeno incêndio. Logo liguei a sensação a isso e tentei esquecer. Porém ainda sentia aquele sentimento estranho. Largava às 5 da tarde e quando ia dando 4h20 da tarde já ia me arrumando aos poucos ali para ir embora, deixando tudo organizado quando recebi uma ligação. Era um homem se identificando como Jorge, dizendo que era advogado e estava procurando saber de uma determinada encomenda. Pedi que ele aguardasse e fui procurar. Achei a encomenda e quando voltei ao telefone, a ligação tinha caído. Falei com a minha segunda chefe e contei o que aconteceu. Ela pediu para entregar essa encomenda. Então ela pediu para eu entregar essa encomenda e eu poderia ir embora. Eu concordei, peguei minha bolsa, peguei a encomenda, peguei o protocolo e fui para o elevador. Apertei o 6º andar, subi. Chegando lá, a porta do elevador abriu e eu saí buscando a sala a qual o tal do Jorge estava. Passei por uma sala, bati, estava fechada. Fui para a próxima, fechada. Nossa, já estava começando a ficar alerta, né? Todas as salas fechadas. Foi quando uma sala estava com a porta entreaberta. Aí eu bati e entrei. A sala não era muito grande, nem muito pequena. Tinha uma mesa à frente com uma cadeira, um computador e uma estante pequena atrás da cadeira. E eu falei, olá, senhor Jorge, trouxe a sua encomenda. Eu senti um arrepio atrás de mim e imediatamente olhei para trás. Quando eu vi a porta que eu tinha deixado aberta, escancarada, agora ela estava fechada. Eu gelei. Imediatamente fui tentar abrir a porta, mas ela estava trancada. Meu Deus, eu me desesperei. Comecei a gritar, bater na porta para abrir e nada. Olhei para a mesa e vi uma sombra negra sentada na cadeira, com a cabeça voltada para mim. Parecia sólido, mas não tinha rosto. Era como se estivesse fumando um charuto. Se levantou da cadeira e encostou o charuto em um fio ao lado da mesa. Em um fio? Encostou o charuto em um fio ao lado da mesa e eu vi uma pequena fumaça saindo daquele fio. Meu Deus, que desespero! Eu gritei mais ainda, clamei por Deus e novamente tentei abrir a porta. E consegui.
saí correndo daquela sala e corredor. Quanto mais eu corria, mais aquele corredor ficava longo. E então cheguei à área do elevador. Apertei logo o botão, orando para que viesse logo. Aí o elevador chegou, entrei e quando me virei, eu vi um homem parado do lado de fora do elevador fumando um charuto. Eu apertei para fechar as portas e cliquei no térreo. Você acredita, Ana, que o visor do elevador estava marcando o 8º andar? Meu Deus, mas como? Eu tinha certeza que eu tinha ido para o 6º andar. Eu vi, eu apertei. Olhei o visor. Enfim, cheguei ao térreo e fui embora. Só voltei no outro dia para pedir a quebra de contrato e nunca mais voltei lá. Nunca mais, nem passar na frente eu passo. Eu não quero mais nem ver aquele lugar infernal. Eu sei que muitos não irão acreditar em mim, mas os meus pais sabem o que eu passei. Eu fiquei com crise, eu não queria mais sair de casa, eu não ficava mais sozinha, eu não dormia bem, eu perdi muito peso. Sempre fui bem alegre, mas nesse período eu estava sempre triste, irreconhecível. Virei quase que um zumbi. Só eu sei o quão isso me afetou. O quanto foi doloroso e desgastante, mas Deus me ajudou em tudo. Hoje não tenho mais nada dessas coisas, eu estou bem. Agradeço desde já a oportunidade e me desculpe se cometi algum erro, me desculpe também se ficou grande, mas tentei resumir bastante. Um beijo a todos e até a próxima. Uhul! Um beijo para você, muito obrigada pelo credo, que lugar super assombrado, hein? É assombrado pela galera que trabalha. Parece que é uma galera que trabalhou lá e não está mais entre nós, mas continua lá e tá assustando o povo, não sei. Ou a gente se assusta, às vezes eles não têm intenção de assustar, às vezes nem sabem que estão mortos, né? Porque quem em sã consciência tá vendo que tá morto e vai continuar trabalhando. Você vai conhecer outra etapa da vida, né? Já que estamos na outra situação, né, de desencarnados, vamos para outra etapa da vida. Para que eu vou voltar para o escritório para trabalhar? Se não vai ter nada produtivo para eu fazer, não adianta, eu sou um fantasma. Por isso que eu digo, se eles estão lá trabalhando, mexendo lá, é porque eles ainda não têm consciência, acho que morreram, né? Ou estão perdidos em alguma situação complicada ali, mas é que eu quero dizer que às vezes eles não estão ali de propósito para assustar. Ai, sou um zombeteiro e vou aqui meter um susto nessa estagiária, nessa galerinha. Talvez tenha algum outro, assim. Mas eu acho que não. É um pessoal que tá meio perdido, talvez, ali, né? E aí ele começou a tomar força para se materializar. E você viu no início só a sombra. E aí depois você viu o homem mesmo. Ele conseguiu finalmente se mostrar ali, sei lá. Mas eu também pediria as contas, viu? Agora eu quero botar umas câmeras nesse lugar, dar uma investigada. E aqui eles nunca deixam, né? No Brasil, não dá. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.